Oi, doutora, caímos. Perdão, é porque na minha cidade a gente está com um problema de pico de luz e deu um pico na minha casa para variar. Boa Quem noite. faz ao vivo é assim mesmo. Não, Faz parte do processo. doutora, esse é o João Vitor Monteiro, ele é da UAB Jovem também. Tá aí, ele Prazer. Prazer, doutora. vai mediar essa live junto conosco para você falar melhor. Aqui realmente vai ser um espaço para falar dessa questão de gestão, como você já tinha começado, né? Não vai ser só para quem está começando, é para todos. E eu espero que seja uma coisa assim, que mude vidas aqui, porque realmente a gestão é algo muito complicado, vai muito além do financeiro. E a gente tem dificuldade, porque na faculdade ninguém fala disso, né? A jovem ela está aberta para todos, né? A gente está aí com a comissão, todos que quiserem participar podem ser colaboradores da Jovem. E o nosso intuito é sempre tentar fazer com o que o jovem advogado inicie e consiga entrar nesse mercado de trabalho. A gente sabe que na faculdade a gente aprende muita teoria e pouca prática, né? Mas espero que seja uma live de grande valia e que não dê outro pico de luz. Amém. Acontece. E se der, a gente volta. Eu vou passar a palavra para o João Monteiro, para ele começar e a doutora ele já mediar essa live aí. Tá, joia. Obrigado, presidente. Boa noite, doutora Lisiane. É um prazer estar aqui conversando com você nessa oportunidade aí com a OAB Jovem. Né? E para a gente já começar no clima aqui da nossa conversa, queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse para a gente um pouco da sua história no direito, né? E desse interesse pela gestão. Né? Eu sempre, quando esse tema chegou em algumas reuniões nossas, eu sempre falei assim, eu quero falar de gestão. Porque eu acho que a gestão é sempre, não vou dizer que ela é mais importante do que a técnica, mas ela é igualmente importante, porque senão você não consegue performar e de fato gerir, né, a sua empresa, né? Você estava falando agora há pouco, antes da luz cair, né? A gente tem que virar essa chave, né? Você não é um profissional autônomo, você é um empresário do direito. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória, a sua história, né? E como que você chegou nesse tema de gestão de escritório, como que você entendeu a importância dele? Bom, meu nome é Leslie Vieira. Eu sou moradora de Volta Redonda. Nasci, fui criada aqui. Estou aqui em Volta Redonda. Sou advogada desde 2009, quando eu me formei. Terceira turma da UGB. Fui a terceira turma. Bom, eu comecei com aquele sonho de que, né, os clientes viriam até a mim. Como eu sou formada em 2009, isso aconteceu muito, tá? Nós tivemos essa mudança depois da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, depois eu vou explicar por quê. E eu comecei fazendo muitas parcerias, tá? Eu até hoje faço muitas parcerias, eu não deixo dinheiro na mesa. Mas hoje eu tenho uma outra forma de parceria, tá? Porque hoje eu sou uma empresa, eu sou um CNPJ, eu penso como uma empresa, eu penso como uma empresária, eu sou uma empresária do direito, eu sou uma gestora, tá? Mas eu precisei tomar algumas decisões para aprender a gestar. E isso não aconteceu lá em 2009, isso foi acontecer pós-pandemia. E eu já vinha questionando como os escritórios cresciam. Só que nós não tínhamos essa visão, eu falo nós, porque eu não tinha essa visão, que eu teria que aprender a delegar, primeira coisa a se fazer. Então, concentrava tudo na Leslie. A Leslie, que atendia o cliente, que agendava, que olhava a publicação, que olhava a intimação, que fazia o prazo, que ia na audiência, que fazia a inicial, que fazia a manifestação, que fazia uma petição simples. A Leslie que fazia tudo. Mais ou menos, o que eu menos fazia era gestar. E aí eu comecei a observar alguns outros colegas, alguns grandes escritórios, pessoas que podem acrescentar no seu ambiente. Então eu comecei a mudar a minha ambiência. Mas em 2000, acho que foi 2019, 2018, eu já fazia o marketing digital, o Google Ads, tá? Era muito barato na época, os cliques hoje estão muito caros, não que eu não faça, mas existem outras formas. E eu já fazia. E aí foi quando eu abri meu CNPJ em 2019, mas aí veio a pandemia,
E aí eu resolvi sair de Volta Redonda, procurar outros ambientes onde eu conseguia ter mentalidades que pudessem responder as minhas perguntas. Se a Leslie não encontrou em Volta Redonda, com todo respeito, não. Eu procurei um mentor, ele é meu mentor até hoje, professor Cristiano, do advogado 10X, tá? Então eu fui para a primeira imersão dele e ali saí com a cabeça inchada. Pensei, meu Deus do céu, como que chega a isso, né? Informação. E muita informação, foram 3 dias intensos, e eu não fiquei só 3 dias, né? Eu fui para ficar 3 dias, eu voltei, foi numa quarta, numa terça-feira, porque eu acabei entrando num grupo seleto dele, que é o G10, que eu faço parte até hoje, que é um grupo de negócios, e ali eu comecei a aprender realmente a gestar e a tomar a identidade, a autoridade de empresária do direito. Entendi. E aí que eu comecei a entender que tudo isso que a gente aprende, não, aprende que tem que concentrar em nós, esse negócio de advogado autônomo, desculpa eu falar, mas isso é morte. Tem um monte de advogado aí sofrendo com burnout. Mas aí eu digo para você, e eu vou até indicar um livro, O Ego é Seu Inimigo. Todo advogado precisa ler. Aí, anota porque é importante. O ego é seu inimigo. Esse livro eu até falei com o pessoal da pós, que eu dei aula. Por quê? Porque nós temos aquela cultura de que achar que só a gente faz a petição inicial maravilhosa, só nós vamos conseguir cumprir os prazos, e não é bem assim. Tem muita gente no mercado que faz melhor do que a gente. E é esse tipo de pessoas que eu quero para minha equipe. Mas doutor, eu comecei agora, eu não ganho nenhum horário, como que eu faço? Então, você já tem que ter mente de empresário. Você não vai ficar sem ganhar honorários no primeiro ano, no segundo ano. Você está o quê? Fazendo sua autoridade como advogado. Mas eu digo para estudante que está me escutando e que esteja aqui. Já começa a fazer sua autoridade nas redes sociais. Você não é advogado, mas é estudante de direito. E é ali que você começa a construir sua autoridade para futuramente falar que sou um empresário do direito, que eu sou um advogado. Essas oportunidades que eu não tive em 2009, mas não quer dizer que eu não poderia começar agora. Então, quando eu entendi que não era a Leslie que tinha que fazer tudo e que eu tinha que ficar olhando, né, por cima a minha equipe para poder crescer, foi aí que eu comecei a dar os primeiros passos. Mas voltando ao estudante ou recém-formado, como fazer para delegar? Bom, primeiro você tem que começar a setorizar, mesmo que seja você a única pessoa. Fazer gestão de tempo. Cara, eu sou a primeira, comecei o primeiro ano na advocacia, como que eu faço? Você vai ter que setorizar, e hoje nós temos o WhatsApp Business, que você pode criar nomes ali, né? A Ana, Maria e o João. A Ana vai fazer o agendamento, vai ser na parte da manhã. O João financeiro vai ser no final da parte da manhã. E o outro, que é o João Maria, eu falei João Maria e um outro nome fictício, vamos colocar aí, o João Maria e Ricardo. E o Ricardo vai fazer a parte processual à tarde. Quando você puder, você vai contratar alguém para fazer a parte que você foi setorizando. Entendi isso. Então você já cria a setorização, mesmo que seja você, mas pelo menos você gere o seu tempo dentro do escritório durante o dia para cumprir as diversas tarefas, né? Exatamente. E fica menos penoso. Você que começou agora, você vai setorizar, fazer um fluxograma, organograma, tá? É muito importante nós termos esse fluxograma, esse organograma. O organograma vai fazer, você vai setorizar. E futuramente, o que você está fazendo? Você já está com a cabeça de mentalidade, mudando a sua mentalidade, que aquele organograma serão pessoas que vão ser substituídas por você. Enquanto você não pode contratar, você vai setorizar e gestar o tempo. Parte da manhã, cliente, ou 2 tempos de clientes, tá? Você pode criar scripts no WhatsApp Business. Você vai
criar scripts de boas-vindas, já pedir alguns detalhes para adiantar o seu tempo. E depois você vai separar esse tempo para mais um personagem dentro do organograma que você vai criar. E o fluxograma é o que vai fazer o fluxo. Recebe o cliente, recebe a documentação, quem vai receber é a Ana. Aí depois de recebida a documentação, assinado o contrato de procuração, feito pelo pessoal, né, do financeiro. Aí já fez isso tudo, começa a produção. Aí depois vem o pós-venda, que eu digo que advogado vende. Então, quando você setoriza isso, você consegue fazer gestão de tempo. Se nós ficar que nem um louco, atende cliente aqui, atende cliente lá, agora eu vou olhar as intimações, as publicações, depois eu volto para a petição, depois eu volto para a publicação, não. Você vai setorizar para ter gestão de tempo, mesmo você sozinho. E aí, quando passar desse tempo e você começar a ganhar o seu dinheiro, você tem que perceber e olhar para você quanto vale o seu tempo. Quanto vale o seu tempo para ficar olhando publicação e intimação? Será que eu estou desperdiçando, né, o meu tempo aqui só olhando publicação, enquanto eu podia estar produzindo de outra forma? Produzindo ou vendo estratégias de planejamento dentro da sua empresa. Entendi. Então, você precisa realmente sair de algumas frentes, tá? Para que você possa ter estratégia para sua empresa crescer. Com certeza. Aí, quando você não tem isso, você começa a negar trabalho. Porque você não dá conta de cumprir aquela agenda. Então, não consigo pegar mais um cliente porque eu não consigo, não vou dar conta. Exatamente. Por isso que eu digo, quanto vale o seu tempo para ficar lendo agenda, vendo agenda, publicação, intimação, petições simples, algumas audiências, porque eu faço audiência, tá, gente? Eu não abro mão disso, eu sou apaixonada pelo clima da audiência, mas hoje eu não olho explicação, eu não olho intimações, eu não peticiono, só em casos urgentes. Sim. Eu não fico mais nessas frentes, eu precisei sair dessas frentes. A Leslie é muito fácil. Não, gente, não é fácil. E o que a gente está falando aqui é uma conversa. Porque quando você realmente tem uma mentoria, tem um curso de gestão, e eu sou presidente de gestão aqui em Volta Redonda, a gente vai começar nossas reuniões, tem um passo a passo para isso. Porque cada escritório é um modelo, tá? Eu Leslie sozinha. Hoje eu tenho assistente Ana, eu tenho mais 4 advogados. E meu escritório não é enorme, eles estão na casa deles. Sim. Então, cada escritório tem sua realidade. Nossa, que interessante, né? Acho que eu nunca tinha pensado nessa forma de setorizar você mesmo. É uma forma de começo. Porque o que acontece? Quando você vê... Cara, nós somos um país de problemas. Eu me recuso o advogado me falar que não está ganhando dinheiro. Sim. Não está ficando rico, mas está ganhando dinheiro. Tá? Nós somos um país de muitos problemas. Então, assim, como fazer isso? Primeira coisa, não adianta você ficar querendo ter um marketing digital, aparecer em todas as mídias se você não sabe receber o cliente dentro do seu escritório. Por isso que a gestão é tão importante, como o doutor acabou de falar. A técnica é nossa obrigação. Nós fizemos uma promessa quando nós nos formamos. Mas a gestão ninguém ensinou. E só escala quem tem gestão. Não adianta. Não adianta. Porque você tem que ter a cabeça, você é o dono da sua empresa. Então você precisa sair de algumas frentes para pensar em estratégias. Claro, se você tiver o tempo todo afundado no serviço ali, no operacional da sua empresa, de fato, você não vai conseguir pensar nas estratégias para poder escalar, para poder crescer, não vai conhecer pessoas, não vai fazer networking, não vai estar nos lugares que você, enquanto empresário, gestor, precisa estar. Não vai conhecer pessoas para poder escalar a sua empresa. Exatamente. E olha só, eu digo para você que está em ambientes que podem agregar, cara, essa sua mente expande e não tem volta. Não tem volta. Fantástico. Não tem volta. Não é fácil, não é brincadeira empreender dentro da advocacia. Nós não aprendemos a empreender. Nós não aprendemos a vender na faculdade de Direito. Mas nós somos vendedores a partir do momento que eu me apresento, a roupa que eu visto, a forma como eu falo, os ambientes que eu frequento.
A minha autoridade dentro das redes sociais, não é brincadeira, você tem que olhar aquilo ali como uma ferramenta de trabalho, tá? Não precisa você se engessar, porque o público precisa de uma conversa, de uma linguagem mais leve. Você pode mostrar o seu dia a dia, você tem que se conectar, mas você tem que mostrar autoridade naquilo que você faz. Com certeza. Né? E trazer gestão, mostrar. Gente, eu vejo ainda advogado usando agenda né? De papel, né? Mas tem uma forma de você até agregar valor no seu serviço quando você manda um link para ele da agenda digital. Ele te olha de outra forma. Óbvio que meu advogado está antenado. Ele tá ligado e está usando as tecnologias a favor dele. E isso impacta diretamente, com certeza, no valor que você cobra para o seu serviço. Percepção de valor, doutor. Da percepção de valor. E aí, assim, agora eu vou voltar só um pouquinho, que isso é muito importante. Gente, delegar não é fácil, mas a gente tem que deixar o ego de lado. Tem muita gente boa no mercado que precisa de chance. E saber que você, como um futuro empresário do direito, está caminhando para isso, possa empregar e ensinar, porque a cabeça da empresa é você que tem que treinar. Ninguém vai vir pronto para você. Então, quando você delega, você tem que trazer uma pessoa que tenha caráter e sede de aprender. O resto você tem a obrigação de ensinar. Nós não queríamos isso quando éramos estagiários, porque é a obrigação da empresa, eu falo empresa porque eu me vejo como empresa, treinar o seu funcionário, o seu estagiário. E aí você deixar o ego de lado e entender que ele pode fazer melhor que você. Por isso que eu recomendo esse livro, O Ego, Seu Inimigo, para tudo que é advogado. E outro livro também que eu acho bacana de ler é O Mito do Empreendedor. Eu tenho uma absoluta certeza que a maioria vai se identificar. Esse livro é um tapa de luva dos dois lados do rosto. E legal. Faz você abrir a mente e entender que você pode sim escalar, mas você tem que deixar o ego de lado. Você vai trabalhar bastante, mas você vai aprender com quem está entrando no seu escritório. Ah, mas não deu certo. Tudo bem. Ah, mas ela vai aprender e vai embora. Tudo bem, desde que você leve, que ela vá para o mercado bem treinada por você. E aí eu falo que isso é propósito de vida. Você está aqui para quê? Ganhar dinheiro, a gente precisa, mas a gente tem um propósito também. Treinar pessoas para esse mundo. Com certeza. Fácil não tá de contratar. Difícil tá para contratar, também difícil. Mas quando você encontra, você tem que fazer as suas vezes de treinar e aprender a delegar. Se não aprender a delegar, não consegue escalar. E para aprender a delegar, você precisa ter a gestão. Como funciona cada passo. A Ford, né? Não sei se vocês já falaram do Fordismo. A Ford, ela foi muito conceituada pela forma de produção dela, que é o Fordismo. Leiam sobre isso. Cadeia, né? A produção em cadeia, né? Cada funcionário. Exatamente. Aqui no escritório é assim. Nós temos aqui tudo muito delimitado. Porque se alguém faltar, em uma semana a pessoa já vai saber o que ela precisa fazer. Eu estava lendo sobre isso ontem, né? Até me preparando para falar um pouco aqui na nossa live sobre essa questão de ter um manual, de ter um procedimento operacional padrão, né? Que a gente vê nas empresas por aí. E justamente para isso não acontecer. Ah, o fulano faltou. Como é que a gente vai fazer? Não vai fazer o trabalho dele? Fala assim, não. Pega o manual, dá uma lidinha aqui, e o trabalho tem que continuar. Ele não pode parar porque uma engrenagem, uma pessoa que fazia parte daquela equipe não está mais ali, ou ela precisou sair. E até para você poder manter a saúde do negócio, no sentido de você ter uma pessoa que faz determinados serviços, determinada parte daquela cadeia produtiva, né? No caso aqui da empresa. Exatamente. Daquela gestão, de acompanhar os prazos, de fazer os peticionamentos, agendar os clientes. E aquela pessoa, por algum motivo, teve uma relação ruim com a empresa, alguma coisa nesse sentido, saiu. E quando você contrata outra pessoa, você fica perdido. Nossa, eu aqui, gestor, vou ter que sair dessa minha posição de estar acompanhando as operações de cima para poder ensinar essa pessoa. Não, você pega o seu procedimento, apresenta para ela, uma pessoa que tem capacidade, né? Claro, você vai
ter aquele treinamento com aquela pessoa, mas existe um procedimento que você criou sozinho. Que é os procedimentos internos bem definidos que nós costumamos falar, os POPs. Isso. Então, assim, isso é muito bacana dentro dos escritórios, das empresas. Isso é determinante aquilo, né? Um desgaste e o treinamento fica mais leve para a pessoa que for substituir. Mas eu digo o seguinte, para contratar, se demora muito, para demitir, é rápido. Sim. Né? Porque a demora da demissão pode gerar um prejuízo tremendo. Mas para contratar, tem que se demorar para contratar. Né? Tem todo um processo. Existe alguns aplicativos que fazem você entender a pessoa, porque a pessoa ela não é ruim para aquilo, mas ela é muito boa para aquilo. Então, é a forma e as qualidades que ela pode agregar no seu escritório. Alguns são muito bons de vendas, de fechar contrato, outros são muito bons pós-venda, outros são muito bons para controladoria, né? De controladoria de prazos. Então, você precisa, o gestor ele precisa entender, inclusive o gestor precisa fazer essa análise, né, de personalidade para entender como ele é, até para lidar com os seus clientes e principalmente com o pessoal da sua empresa, né, os seus colaboradores. E ainda existem os recrutadores, né? Hoje nós temos empresas que fazem o recrutamento de pessoas. Então, você define um perfil, né, de profissional que você quer. Ah, eu quero alguém para controladoria ou para peticionamento. Você define esse perfil e aquela empresa que já é estruturada, já tem expertise nesse assunto, consegue te entregar ali, de forma selecionada, alguns currículos que podem ser propensos a ocupar aquela vaga, né? Eu acho que a gente tem que jogar com as ferramentas que a gente tem, né? E como a doutora muito bem falou, a gente tem que parar, né? Não parar, né? Superar, na verdade, esse entendimento do advogado autônomo, né? E passar a, de fato, entender a atividade profissional do advogado como uma empresa, para que justamente ele passe a ter esse entendimento da gestão, para poder sair ali do operacional e buscar sempre a gestão. Bom, doutora, presidente, quer falar alguma coisa? Contribuir com a gente? Eu até fiquei com uma dúvida, seria interessante, né? Você falou que setoriza como se fosse realmente a captação, pós. Como que você faz a questão dessa contratação? Você faz com estagiários, parceiros? Como é que funciona? Principalmente para quem está começando, o que você acha que seria mais interessante? Para quem está começando agora, ele pode começar com estagiários ou fazer a contratação como auxiliar, auxiliar administrativo. O auxiliar administrativo, ele pode fazer todas as funções do escritório, tá? Mas ele precisa primeiro pensar no que, se ele está começando, o que está tomando mais o meu tempo. Então, ele, logicamente, que se você está começando, você começa a colocar no papel, tudo precisa ter um plano estratégico no papel e ver o que você tem ali, o que você quer de setor ali, venda, financeiro, o jurídico e o pós-venda, né? Depois, mais tarde, o jurídico pode virar o jurídico e o controladoria, dependendo da quantidade de processo que você tem, mas esses 4 são os mais importantes. Então, o que você precisa sair? Poxa, eu não aguento mais ver, atender o cliente no primeiro atendimento e fazer agendamento e olhar publicação. Então, você pode contratar um estagiário que possa te ajudar nas publicações, no agendamento e você ensiná-lo, né? Porque a gente precisa treinar o estagiário, até porque ele vem para estagiar, as questões das publicações e as intimações. Ah, mas estagiário não tem muito compromisso. Tem, gente. Tem muito estagiário aí que quer estar do lado de quem pode agregar na vida dele. E eles são, assim, tem muitos que são muito leais. Claro que você vai encontrar e não tem isso, não existe essa regra. Mas existe os que querem muito aprender. Muito aprender. E tem uma personalidade que até eu ensino como funciona para você contratar um estagiário ou mesmo um seletista na sua empresa, né? Ou um advogado associado. Aí a gente precisa tomar muito cuidado, que isso é um dos planejamentos daqui do curso, que o advogado associado precisa tomar muito cuidado com o advogado parceiro, ainda mais se você é CNPJ.
Mas isso é uma conversa para um outro dia, porque é muito complexo. Então, doutora, se hoje eu não tivesse ninguém e eu não tivesse com condições de ter um seletista porque não é barato, eu contrataria um estagiário. Ele me tirasse pelo menos dessa fase da agenda, das publicações, tá? Dos andamentos processuais, dessa parte. E aí você vai treinando ele para fazer outras coisas, peças simples, entendeu? E conforme a identidade, a realidade de cada empresa, se for, não, estou com muita demanda processual, não estou conseguindo nem acompanhar as audiências, é tentar um advogado associado. Ou então um parceiro, tá? O associado, ele fica dentro do seu escritório, ele tem um salário, mais uma porcentagem. Agora, o parceiro, você vai ver a porcentagem. E isso precisa ser falado, porque o que acontece? Não é parceiro, é meio a meio. Você que faz o marketing jurídico, você que recebe no seu sistema, então o custo do seu escritório é muito maior. Então, não pode ser meio a meio. Essa precificação precisa ser colocada no papel, qual é o custo do processo no seu escritório, para que você possa fazer essa distribuição de honorários depois. Isso também é uma conversa para uma outra hora. Mas, respondendo, doutora, hoje sozinha eu contrataria um estagiário e essa demanda de agenda, publicação, peça simples, eu passaria para ele. Isso alivia muito. Uma vez que você sai da agenda, de ficar lá marcando a agenda, horário com o cliente, lá no WhatsApp o tempo todo, passa a ter um WhatsApp Business, para quem não consegue ter um sistema, né, de comunicação, que existe números, Leader Hub, DigiSac, existem números. Se você não tem condições e pode ter o WhatsApp Business, você vai concentrar esse número para ficar só no escritório, no horário de expediente, e colocando uma mensagem de boas-vindas. Que aí o cliente vai conseguir te esperar, mas é claro que todo cliente precisa ter uma resposta rápida. Mas quando você deita a mensagem de boas-vindas, já pediram alguns detalhes, você já consegue segurar um pouquinho mais esse cliente. E aí você pode ter um outro número para essa estagiária ficar dentro do seu escritório, apartado do seu celular, para você não virar escravo. Sim. Né? O que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Nós precisamos de qualidade de vida. E o advogado hoje está assoberbado, doente. Não tá, existe mecanismos para melhorar isso. Mas talvez algumas pessoas não saibam. Então, cabe a mim contribuir nesse sentido. Então, o primeiro passo seria esse. E aí, vendo a realidade de cada empresa, você vai adaptando e vai contratando pessoas. Porque o financeiro da empresa faz muita diferença até para a contratação, né? Mas você precisa colocar na balança quanto vale a sua hora, a sua saúde e a sua família. Sim. A gente no interior, né? Não sei aí para Volta Redonda, mas aqui em Valença até que é perto, né? A gente tem visto, a gente vê muito sobre isso. O jovem advogado, ele tem muito medo e muita dificuldade de precificar, colocar o preço no seu serviço, mesmo que ele tenha, às vezes, o mínimo da gestão, que ele use um WhatsApp Business, que ele atenda o cliente, porque de duas coisas. Primeiro, que não tem recurso. Né? O jovem advogado não tem recurso, acabou de sair da faculdade, não tem recurso. E aí ele começa, aos trancos e barrancos, não tem honorários também, porque ele não tem processos, acabou de chegar. Né? E aí, como que ele precifica? Porque ele está doido para fechar um contrato, está doido para fechar um acompanhamento, uma consulta. A tabela de honorários da OAB não ajuda muito, né? No interior ela praticamente não é utilizada. Né? E aí, às vezes, a gente no interior tem muito aquele advogado que é o antigo, né? O advogado de nome, ou o escritório que tem um nome mais antigo e acaba sendo preterido pelas pessoas. E aí, os jovens advogados acabam ficando um pouco de lado. Como que a gente pode ter alguma estratégia para aprender a precificar, logicamente, mas nesse começo e furar essa bolha e de fato se inserir ali no mercado, no interior aqui, né, a nossa realidade, para ele começar ali a buscar seus clientes e conseguir os primeiros. Tem uma estratégia para isso, doutora? Então, doutor, essa dor, assim, todos nós passamos
passamos quando sai da faculdade, né? Que loucura. Então a gente quer fazer qualquer preço. E já aconteceu de fazer até de graça, mas quer fazer. Bom, mas o que acontece? A gente precisa valorizar, a gente precisa apresentar para o nosso cliente o valor e não o preço. E hoje, pós-pandemia, os nossos clientes são mais exigentes. Claro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar uma experiência diferente para esse cliente. O que é uma experiência diferente? Gente, acolher o cliente é o que ele mais quer. Sabe por que ele não fecha contrato? Não é valor, não é o preço, não. É porque nós não apresentamos o valor para ele, tá? Independente se o advogado é antigo ou não. No interior, tem sim essa cultura, não posso negar isso. Mas você precisa apresentar e você precisa ter a coragem de dizer o valor que você pode agregar na vida dessa pessoa. Sem medo. Aí, qual a estratégia? Você precisa ter autoridade. Você precisa mostrar uma experiência diferente para esse cliente. Te contar uma história. Eu conheci um advogado que ele fazia escrituração de imóveis. Sabe como é que ele entregava para os clientes? Numa caixa de presente com docinho dentro. Gente, parece bobeira, não parece? Parece. Mas eles ficavam todos apaixonados. Seu cliente senta na tua mesa, você oferece um cafezinho, compra um bombonzinho, ainda que seja aquele mais bobinho, aquela balinha, eles gostam disso. Acolhimento. Depois de pós-pandemia, todo mundo quer ser acolhido. E não é o preço que não faz fechar. Tá? Foi comprovado nos grandes players que fazem vendas que não é o preço que não fecha, não é o dinheiro. Só vocês observarem em tempos de festa, as pessoas continuam comprando. Então, alguma coisa você falhou naquela comunicação com a venda do cliente. Então, por isso que eu falo, o cliente hoje, ainda que seja no interior, porque Volta Redonda também é muito conservadora, ele busca você no Google, ele busca você no Instagram, ele busca você, se você tem um site, ele busca você como você está no Google, ele busca você. Quando ele senta na tua mesa, pode ser o senhorzinho, aí vai, meu neto procurou o senhor, meu neto procurou a senhora. Então, a gente tem que estar preparado para isso, que é ali que a gente mostra a nossa autoridade. Aí, quando você senta na mesa, a gente tem que ter mais escutativa, deixar ele falar, e aí sim dar uma solução para a dor daquele cliente. A gente vê muito cliente, eu recebo alguns clientes, alguns casos, que a pessoa já vem com um caso montado. Ela já pesquisou, ela já rodou, ela já perguntou para o sobrinho que é estudante, ela já falou com não sei quem na rua, e ela chega para um caso, eu acho que é isso, a gente tem que fazer assim, fazer assado, fazer desse jeito. E às vezes a gente fica até constrangido de falar. Então, Eu não acho que essa estratégia seja melhor no começo, né? Agora, pouco tempo de advocacia, mas a gente vai perdendo isso, né? Fala assim, não, olha só, isso aí não é o melhor caminho. Vamos fazer desse jeito aqui? Mas eu vi, assim, olha só, mas né? Você me procurou por um motivo, né? Eu tô aqui para te entregar valor, para te entregar o serviço montado. E a gente escuta muito sobre isso. Ele tem muito medo, né? O advogado no começo tem muito medo de falar o preço. Né? Ele senta, olha a ação, entende, até consulta, tá? Até consulta, no começo você tem medo de cobrar. Fala assim, doutor, quanto que é a consulta? Não sei, é 250, 300 reais, que seja. Existe esse medo todo, mas isso faz parte para você criar a saúde do seu negócio. Exatamente. Vou falar uma coisa para vocês. Vão os que vão entender, vão os que não vão acreditar. Mas dinheiro é energia. Se o seu cliente senta na tua mesa, você já está com medo de cobrar, ele já vai sentir. Você tem que ser autoridade. Uma vez, não era formada ainda, eu fazia estágio na Câmara aqui em Volta Redonda e eu ia para um escritório. Eu não ganhava nada para estar nesse escritório. E aí eu lembro direitinho, Laerte falou para mim, doutor Laerte, falou assim, Leslie, ainda que você não saiba nada, você vai sentar na mesa da audiência, vai fazer cada onde que você sabe. E aí eu fui entendendo isso com o tempo. Quando o cliente senta na tua mesa, você é o dono do pedaço. Você está ali para resolver o problema dele. Você está ali para resolver o problema dele mesmo. E você tem que fazer ele entender isso.
Não é falando mais que ele, é dar a solução. Agora, você quer falar de futebol, você fala de política, mas você não fala dos honorários, você tem que ser objetivo. Sim. E Claro. você tem que entender que você estudou 5 anos, alguns já fizeram pós-graduação, você tem o seu valor na terra, você só precisa mostrar a autoridade que você tem. Enquanto isso não é colocado, as pessoas não gostam, não adianta. Nós temos a cultura de que advogado é firme. E agora precisamos ser acolhedor. Quando se fala do direito do cliente, da dor dele, você precisa ser firme, é assim, assado. Eu posso ajudar e eu resolvo o seu problema. Claro que tudo não depende de mim. O judiciário é um secundário e nós precisamos dele também. Mas eu posso ajudar o senhor, vou trabalhar e vou fazer um trabalho de excelência. Tudo bem que pode vir uma sentença ao contrário, mas eu tenho certeza do trabalho que eu vou fazer. Você já colocou bem claro. Eu sou o profissional que você precisa, contudo, pode ser que a sentença venha diferente, mas no momento sou eu que você precisa. E o meu valor é X. E você precisa ter a coragem de falar o seu valor sem medo. Dinheiro é energia. Você estudou, você sabe quem você é, você só precisa mostrar quem você é. Sim. Sem medo. Eu também tive esse medo. Aí depois eu fui colocar. Por isso que eu escutei isso do Laerte, né? Eu já fazia parceria e eu comecei a me posicionar. Tem que se Isso. posicionar. Você tem que se posicionar. Você tem que pensar qual é o tipo de cliente que eu quero para dentro do meu escritório. Qual é o tipo de cliente que eu quero para dentro do meu escritório. Quais os boletos que você quer pago no final do mês. E assim, não tem nada, não estou falando nada a ver de você fazer um trabalho social, porque isso é bacana e é necessário fazer. Mas nós somos pais de família, mães de família, alguns são solos, tem pai e mãe para cuidar, e nós precisamos olhar para esse lado também. E nós somos profissionais de pontos de excelência. Tem muito profissional bom, de excelência, que não se mostra e não se põe em autoridade e, infelizmente, está passando de inúmeras dificuldades. Porque ele precisa abrir a mente dele e entender que ele veio para fazer a diferença. Mas ele tem um valor no mercado e ele pode ser pago. Sim. Doutora, como que você lida com a duvidazinha? Aquela famosa mensagem de não, eu só quero tirar uma dúvida. Então, nós temos os scripts aqui, tá? E os scripts, quando. Geralmente, a gente sempre tem um canal que chama Leader Hub. Eu usei o WhatsApp Business, fui pro Digisac. Digisac é um valor muito acessível. E agora eu tenho o Leader Hub, que é um outro sistema. Então, nós temos alguns scripts. E nos scripts nós colocamos lá que a doutora pode sim esclarecer as suas dúvidas, o valor da consulta é X, e valoriza o meu trabalho como pessoa. Ela é especialista em direito do trabalho, com 14 anos de profissão, e tenho certeza que ela vai resolver o seu problema, resolvendo o seu questionamento quanto à dúvida. E aí, você pensa que o reclamante não paga consulta? E eu vou dizer para vocês que até 3 anos atrás eu não cobrava consulta. Em pouco tempo. E aí eu comecei a fazer um experimento. Comecei a fazer e alguns não queriam pagar. De repente vieram pagar, porque é energia. E eles pagam. E aí eu dou possibilidades, como que ele quer pagar para ter essa consulta. É lógico que, às vezes, só direito material, eu não vou cobrar consulta. Mas é um assédio moral, sexual, racial, no qual eu trabalho muito. É questões de acidente de trabalho, então a gente cobra a consulta e tem as formas dele pagar. Ah, mas eu não tenho como pagar nada aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seu contrato, você paga no final. Pronto. Me coloca no contrato. Mas nunca é de graça, porque as pessoas não vão ver a sua autoridade, não vão entender o valor que você pode agregar. Não é preço, gente, é valor, é isso que precisa entender. Tem um livro que é que eu ia trazer os livros e deixei em casa, em cima da minha coisa. Uma experiência, deixa eu procurar aqui, é que eu já li esse livro tem um tempinho, experiência... Peraí, vou colocar aqui para vocês e vou mandar. Tá. Acha. O jeito Disney de encantar clientes. Vocês, jovens advogados que estão começando agora, estão com medo de precificar, valorar o seu trabalho, leiam esse livro. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer.
Não fiquem com medo, vocês têm muito que agregar, muito que ajudar e vocês têm que mostrar que são uma solução para aquele problema daquele cliente que senta na tua mesa. Quando o cliente senta na tua mesa, sabia que ele já te comprou? Ele já foi até o escritório, já te vasculhou, né? Quer você ali, se ele foi, porque ele quer você. O resto é contigo, então você tem que saber fechar essa venda. Sim. Tem que ser um vendedor, né? Saber se vender. Isso também é muito, acho que é difícil para o jovem advogado, porque a gente não sabe. O advogado... Mas não sabe, doutor, sabe por quê? Porque enfiaram na nossa cabeça que a gente não vende. Isso, exatamente. A gente nasceu vendendo, chorando pro nosso pai e pra nossa mãe quando nós nascemos, que a gente queria o quê? Comida, mamar leite, ser alimentado, ser cuidado. E como que a gente faz? Chorando. A gente se vende o tempo todo. O tempo todo. Por isso que eu falo, se posicione nas redes sociais, levem como forma de trabalho. Ah, eu tenho que ter 10 mil seguidores. Não, eu tenho quase 3 mil. Imagina se 100 toda semana viesse falar comigo, eu tava lascada. É verdade, com certeza. Era muito... Entendeu? Porque eu não tenho essa equipe para isso tudo. Eu não tenho, ainda não tenho. Mas aí eles, Leslie, tem que fazer o Google Ads. Tem que fazer, acho bacana, mas tem como você fazer o orgânico. Aí digo, vocês fazem o Google Empresa? É Tem, verdade. doutor, o Google Empresa? Não, o meu tá em criação. Gente, ali se vende muito. Depois vão lá e olhem no meu Google Empresa. Podem ir lá e olhem as avaliações. Para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Gente, precisa ter o Google Empresa. É uma forma de captar, vou falar captar cliente, uma forma de você conseguir clientes, eles te verem pelas avaliações. Exatamente. E orgânico. Ainda vai pelas avaliações, né? Das pessoas que passaram por ali. É uma forma... Exatamente. Exatamente. Eu vou contar uma coisa para vocês, porque nós estamos no 43. Eu faço família aqui com outro especialista, que é o Dr. Tênis, que trabalha aqui no escritório com a gente. E como que aconteceu? Esse cliente, ele foi, me procurou no Google, foi na minha página no site, ele foi nas minhas avaliações, entrou no meu Instagram. Pronto, já tinha sido vendida para ele. Ele foi no ChatGPT e colocou lá quem eram os 10 melhores advogados de Volta Redonda. Eu estava entre as 10. Aí ele me mandou uma mensagem dizendo que queria vir aqui no escritório. Falei, então já vou fechar contrato com ele. Tentou, me viu, e aí ele me disse que ele era de Angra, me contou toda a problemática, pagou a consulta, contou a problemática e pediu só para mandar o contrato para ele. Ele não perguntou o valor. Ele fechou o contrato de um valor significante. Foi muito bacana. E depois ele voltou, tá? Aí eu sou autora desse livro aqui. Responsabilidade Empresarial e Proteção ao Trabalhador. Isso dá muita autoridade. Eu dei esse livro para ele. E daí ele me chamou para poder fazer a parte jurídica dos supermercados que ele tinha em Cabo Frio. Viu como uma coisa chamou a outra? Você conseguiu pegar um cliente que conseguiu alavancar honorários, né, e autoridade de uma forma expressiva. A doutora Lívia, que é também minha parceira aqui no escritório de marcas e patentes, está me perguntando aqui, Leslie, qual é o livro que você falou? O jeito Disney de encantar clientes. E, presidente, eu vou mandar esse livro aqui para você, tá? Carta aos jovens advogados. Aqui são advogados, é o segundo exemplar, tá? Eu não tenho primeiro, porque eu não estava no primeiro na época. É do meu grupo de negócios G10. Aqui estão advogados do Brasil inteiro contando seu início na advocacia. E eu estou aqui também, tá? Eu vou mandar para a doutora. Eu mandei para o presidente da OAB Jovem aqui e vou mandar para a doutora também. Se eu não for lá levar, tá? Ótimo. Tá. Aqui e assim, é muito bacana porque fala da história de cada advogado quando iniciou e ele dando um conselho para os novos advogados. Por isso que é carta aos novos advogados. Isso é muito importante. A gente que é jovem advogado, quando passa por esses momentos, né, penosos aqui na cabeça da gente, é muito importante a gente ter esse apoio de quem já passou por isso.
E eu acho que a gente sempre gosta de conversar eu gosto de conversar com advogados mais velhos, porque todo mundo fala a mesma coisa, que o começo foi difícil, que no começo ninguém sabia precificar, no começo não tinha cliente, e hoje a gente vê que com perseverança, com gestão, direcionamento, eles conseguiram alavancar, conseguiram crescer de forma expressiva. Isso é muito legal e, né, é sempre importante. E agora temos mais um relato aqui, né, com certeza, com a doutora Leslie, que está sendo bem enriquecedor para a gente. É assim, eu falo mais para vocês, jovens advogados. Hoje a gente tem muitas informações, principalmente quando se fala de gestão, marketing jurídico e vendas. Então, isso, não feche os olhos para isso, tá? Vocês precisam ter isso. Se eu tivesse isso em 2009, você pode ter certeza que seria uma outra realidade. Então, nós estamos aqui, né, as pessoas que já passaram por isso, que gostam, como eu amo gestão, encurtar o caminho de vocês. A sabedoria está nisso. Você se juntar com pessoas melhores que vocês, no sentido de conhecimento, para que você possa um dia ser melhores do que essas pessoas. Porque tudo é treinamento. Então, é não fechar os olhos e falar assim, poxa, essa é uma ponte que vai encurtar todo o meu caminho. E assim, o começo da advocacia pode ser um divisor de águas se você abrir os olhos e começar. Gente, não é fácil. Fazer gestão não é fácil. Mas você tem que escolher o seu difícil. Você tem que escolher o seu difícil. Agora, ficar estagnado e arrependido de não ter feito o que você podia fazer, para mim é o pior. Então, vamos progredindo. Eu acho que progredir e tão difícil. Tem dia que você quer enlouquecer com as coisas, né? Porque não é fácil empreender, mas é gratificante porque você vê o seu progresso. E aí eu falo, vocês precisam fazer um planejamento estratégico e ver daqui a um ano como você quer estar. Deixar a vida me levar, deixar só com o Zeca Pagodinho. Então, vocês precisam fazer planejamento estratégico e pensar como eu quero estar daqui a um ano. Criar metas, né? Criar objetivos e metas. Trabalhar para cumpri-los, né? Exatamente. Metas são necessárias. Metas de fechar contrato, as metas para você, não, até final do mês de agosto, eu vou ter alguém aqui para me ajudar. E você trabalhar para isso. O que eu preciso fazer para isso acontecer? Aí você vai começar a anotar. Sim. Botar no papel, criar a cabeça, organizar, criar um fluxo e a partir daquilo conseguir cumprir aquilo. Leiam, então, O Mito do Empreendedor, leiam esse livro, tá? E leiam O Ego é Meu Inimigo. Isso vai abrir muita mente de vocês, eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não tenho dúvida. Excelente. Ótimo. Presidente? Doutora, uma última dúvida que eu tive aqui. Você falou sobre a questão de se portar, a maneira como falar com os clientes, né? Para que a gente consiga efetivar esse contrato. Você tem algum script, algum padrão, ou você faz de acordo com o cliente? Como é que você faz essa segunda fase da captação, né? No momento que você está efetivamente numa consulta com o cliente, você quer fazer com que ele feche os honorários com você. Deixa eu te explicar primeiro, tá, doutora? Olha só, tem pessoas que têm perfil de closer, de venda, de fechar contrato. Esse é o meu perfil. Dificilmente o cliente não fecha comigo na minha mesa ou no WhatsApp. No WhatsApp, mas assim, eu faço vídeo, eu sempre faço vídeo. Uma dica, não mande honorários para o seu cliente via WhatsApp. Se não tiver jeito de você fazer um vídeo com ele lá naquele momento, oi, fulano de tal, tudo bem, doutora Leslie? Olha só, estou aqui caminhando, mas parei para dar uma atenção para o senhor já viu o seu caso. Nós podemos ajudar. Tenho certeza que meu escritório pode ajudar o senhor. E o valor dos honorários é X, o senhor pode pagar dessa forma. E tiver qualquer dúvida, pode conversar com a minha assistente, ou senão a gente pode marcar uma reunião para conversar. Pronto. Entendi. Não mande pelo WhatsApp o número do seu valor para ele, que ele não vai fechar. Isso foi uma experiência do meu escritório. Tá? E se ele não fechou, é porque você não soube fazer a venda. Não é, eu falo para você, gente, não é valor. Não é valor. Tá? Porque você também tem as formas de poder fazer esse parcelamento no cartão, no boleto, eu não sei como que vocês podem fazer hoje. E se for no boleto, tem que colocar no contrato, está na gestão, Sim. tem que colocar no contrato, tá, gente?
que está no contrato. Exato, tudo. Tem que ter manual do cliente, que eu vou ensinar no curso de gestão, tá? Que é muito bacana para educar os clientes. Então, gente, quando você vai precificar, falar de valor, nunca no WhatsApp. Mas quando você vai conversar com o cliente sobre valores, se eu tenho um script, eu não mando valor pelo script. Então, eu não faço venda por script. A venda é no TET. Ou eu mando vídeo, se eu não conseguir mandar vídeo, eu mando um áudio no último caso. Mas sua grande maioria, vamos lá, 80%, 85%, eu peço para marcar uma reunião de 10, 15 minutos. 10, 15 Para minutos. apresentar os E ele valores vai do honorário. me ver. Eu não sei se vocês atendem, né? Hoje nós podemos atender o Brasil todo, de Advocacia Sem Fronteiras. Então, meus clientes vêm muito do online. E eu dou essa comodidade para o cliente, ainda que seja em Volta Redonda, ele não precisa ter que pegar ônibus, carro, não sei o quê. E eu ainda falo, ó, se você sabe que você pode me achar em tudo quanto é rede social, você me achou onde? No Google, então, você sabe para me achar lá. Se você quiser vir tomar um café comigo, e eles adoram isso. É uma forma leve de você tratar com o cliente, porque é assim que você... O cliente, normalmente, em alguns casos, ele já chega no advogado com medo, que ele está com um problema e, às vezes, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, e a pessoa fala assim, não vou procurar advogado, porque advogado é caro, ou, não vou falar com fulano porque eu não vou saber falar com advogado. Ah, tadinhos, né? Um trato fino para você poder trazer esse cliente para perto e mostrar que não, olha só, eu sou acessível, eu estou aqui para conversar com você. Então, no café comigo, não, quero o senhor como meu cliente. O que importa aqui é a cultura do meu senhor, é querer o senhor como meu cliente. E aí, doutora, só para finalizar, tem advogados que não têm perfil de close e tá tudo bem, mas ele pode contratar alguém para fazer isso. Às vezes você encontra um estagiário com um bichinho tão bom para venda que você pode já incentivá-lo a ser um bom vendedor, fechador de contrato. Ele passa a ser estagiário e passa a ser o seu closer no seu escritório, fechador de vendas, e ainda dá uma porcentagem para ele. Tá? Mas isso tem que ser conversado, explicado, não no estágio, quando ele for empregado do seu escritório. Entendeu? Porque tem advogado que não tem esse perfil. Não tem. Entendeu? Então, tá tudo certo. Só precisa entender isso e ter um planejamento para ter uma pessoa que consiga fechar esse contrato. Tem advogado que não consegue falar valor, que não consegue cobrar. E tá tudo certo, mas não somos, eu assim, tem coisas no escritório que eu não suporto fazer. Tá tudo certo. O ideal é você encontrar alguém ou você treinar para isso a partir do momento que você tenha essa capacidade de fechar contratos ou treinar para isso. Se você não gosta, é contratar alguém que faça isso para você. Ah, doutora, mas eu não tenho como contratar ninguém. Então vamos começar a ler sobre vendas. Como? Aí tem um livro, são três exemplares, né? O poder da persuasão. Nós já precisamos ser isso que nós somos advogados. Então a gente precisa ler um pouquinho sobre vendas. Temos que treinar. Gente, tudo é treinável. Tudo é treinável. Temos livros, inúmeros livros que podem nos ajudar quanto a isso. Então, se não consegue fechar contrato, o que eu estou fazendo de errado? Vamos tentar mudar isso e aquilo e até acertar. É um processo, gente, mas vale a pena. E eu estou nesse processo ainda. Eu estou ainda nesse processo. Eu estou em processo de crescimento ainda. E o que eu posso, eu estou colocando no papel para que futuramente eu possa entregar para o pessoal como um curso. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu sempre não, né? Agora, nesse momento já de gestão, né? Agora, há poucos meses, eu estou num escritório, um espaço próprio e tudo, e Bacana. tem sido justamente essa descoberta, né, da gestão e da necessidade e da importância, na verdade, da gestão para a gente poder alavancar e crescer, porque senão a gente fica louco, a verdade é essa. Fica. O livro é Armas da Persuasão. Armas da Persuasão. Isso. Eu estou anotando também. Eu estou atrás disso agora, né? De criar uma gestão justamente para começar certo. Justamente para assim, doutor, vou dizer o seguinte: os erros que acontecem, e várias vezes aqui eu precisei recuar, tá? Várias vezes.
e tá tudo certo. Tá? É o que eu digo para você, tá tudo certo. Porque aprender com erro, gente, é gratificante. Sim. Não existe você passar por um processo liso, leve, maravilhoso. Vai ter sim os dias de fúria. E os dias que você vai ter que recuar, tá tudo certo. Você tem que ter inteligência emocional para entender que você está em processo de crescimento. Com certeza. Pagar o preço, pagar o passaporte, procure mentores, professores. Não dá para fazer nada incrível sozinho. É Nada. verdade. Muita gente falando sobre Não isso. tem como. Não tem, isso é ego. Você que acha que você pode fazer tudo sozinho. É verdade. E algo incrível sozinho não tem ego. Então, você está em ambientes saudáveis, bacanas, que vai fazer você crescer sem medo. Às vezes você fala assim, eu não vou. Gente, no G10, eu tenho eu sou um dos grupos da Mentoring. A chave ouro é o Joel J. Ele é um dos meus sócios. Cara acessível. Cara Carneiro. Flávio Augusto. Esses players, não sei se vocês acompanham tretas jurídicas. Sim, O sim. Sérgio é meu amigo. Foi só por meio desse ambiente. O ambiente, ele proporciona coisas incríveis pra gente sempre, né? Exatamente. Eu acho que o network, ir frequentar determinados lugares, é trabalho também, né? Sabe com quem eu estava conversando ontem por e-mail? Flávio Tartucci. Porque me mandaram o número e a gente faz uma ponte, eu precisava falar com ele. Entendeu? É importante. Sabe por que E é legal. eu tirei foto em Salvador, falecei no mesmo palco que ele? Renato Saraiva. Conversei com ele essa semana. Isso aconteceu porque eu tive a coragem de ir para outros ambientes e pagar o preço. Sim. Pagar o preço. É isso que a gente precisa fazer que está no interior, sem medo. Gente, vocês não têm ideia da capacidade que a gente tem e vocês têm. Ah, no meu filho está de volta redonda para o mundo. E é isso aí. É o que eu desejo para vocês. O interior tem muito disso, a gente acaba ficando intocado aqui, né, de fato. Eu tenho um colega que sempre fala assim, um colega mais velho, empresário, sempre fala assim, você tem que levar os olhos para passear e os ouvidos para passear. Você tem que ver outras coisas, ouvir outras coisas, sair dessa realidade pequena, de fato, para poder crescer. Exatamente. Expandir a tua mente. Tá? É isso. Uma vez que expandiu, já era, tá? Isso só vai. Presidente, mais alguma coisa? Que a gente já vai chegar no final da live aqui de 1 hora, né? Não, eu quero só agradecer a doutora Vivi por tudo, toda essa explanação maravilhosa. Eu mesma já estou com várias ideias do que fazer no escritório, de coisas para mudar, porque é o que a doutora falou. Errar, ok, mas a gente tem que seguir em frente, né? Agradecer demais por tudo isso. A jovem agradece demais por todo o carinho. E é isso mesmo. Obrigada. Eu que agradeço o convite. O que eu digo, principalmente, eu sou muito, assim, aqui no escritório, a gente tem os meninos, tem as meninas, e eu falo muito para os meninos e para os meninos, né? Nós temos que ser sempre fortes e corajosos. Inclusive, eu tenho até isso tatuado em mim. Seja forte e corajoso, tá? O medo existe, mas ele não pode te paralisar. E você tem que saber qual é o seu difícil. A advocacia, no início, ela parece assustadora, mas se você começar hoje com essa oportunidade que eu não tive, eu tenho certeza que vai ser mais leve. Agradeço muito a vocês, a OAB Jovem, pelo convite. Podem contar comigo para o que precisarem, eu estou à disposição. Eu acho que eu quero tanto transbordar para vocês, para que vocês não passem o que eu passei quando eu iniciei. Sim. Excelente. Eu te agradeço, enquanto mediador aqui, queria agradecer, obrigado pela explanação, pela explicação, pela troca dessas vivências e experiências, isso é muito importante. E eu, pessoalmente, a OAB Jovem, de forma geral, agradece, tá? E valoriza muito essa troca de experiências, porque é isso que faz a gente crescer, isso que vai fazer a gente furar essa bolha, igual eu falei, e conseguir crescer e prosperar na advocacia. Doutora, muito obrigado. Obrigada a vocês. Vocês estão de parabéns, hein? Gostei de ver. Correndo atrás.
Tá correndo atrás. Seu livro, vou mandar, doutor, vou mandar para você também, tá? Obrigado, agora eu fiquei feliz. Pode deixar comigo. Doutora, muito obrigado. Tchauzinho. Obrigada, gente. Um abraço. Um abraço.